pergunta, prática, teoria. Se pararmos para pensar, esse é mais ou menos o caminho pelo qual a ciência se organiza, não é mesmo? E essas são as personalidades adotadas por 3 físicos que transformam a forma de ver a ciência no Brasil. Você deve estar pensando, seria aqui, em um laboratório como este, que eles passam a maioria do tempo trabalhando, certo? Errado! É em cima dos palcos ou diretamente da telinha da sua casa que eles atuam de verdade. Ficou curioso? Você já sabe de quem eu estou falando? Então fique ligado no FMT.Ciência de hoje. Meu nome é Wilson, eu sou físico de formação, me formei na USP como físico e licenciado, sou professor, adoro a minha profissão, gosto muito do que eu faço porque eu acho que tem uma relevância muito maior do que eu posso explicar. Quando eu olho uma pessoa e instigo ela a estudar e fazer uma coisa que possa mudar a realidade do nosso país, afinal de contas, tudo que é mudado na vida é através da educação, do ensino e do conhecimento. Quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu faço. É como se fosse uma missão. Eu sou um missionário da ciência, da divulgação da ciência. A vontade que eu tenho é de ser cientista para poder mudar a vida das pessoas. Faço todas as perguntas do grupo. Por isso, vamos à prática. Com ele, Gerson. Sou eu mesmo. Sou mestre em física pela USP, faixa preta em karatê e faço as experiências para vocês verem tudo em casa sem um perigo para vocês, né? E a prática é bem legal porque você nunca esquece, né? Você esquece de fazer uma continha, mas nunca esquece de fazer alguma coisa, um bolo em casa, uma experiência, um esporte. Então a prática é muito importante. Então por isso que vocês que gostam do nosso trabalho, continuem fazendo a prática científica em casa, na escola e com o pai, que vai ser bem legal. Muito bem, eu sou o Daniel e o nosso grupo ele se organizou de uma forma interessante porque é, a grosso modo, a forma como a ciência se organiza. Então, quando o Wilson faz a pergunta, e a pergunta é muito importante para a ciência, porque é através da dúvida que nasce tudo para se fazer uma investigação científica, precisa da prática, o Gerson faz a experiência, afinal de contas, sem a experiência, a gente não iria realmente ter uma comprovação prática do que estava acontecendo naquele fenômeno científico, mas no meio de tudo isso vem as hipóteses científicas, a teoria. Então eu faço o papel da teoria. No nosso grupo, portanto, temos a pergunta, a prática e a teoria. A gente se organizou dessa forma para tentar contar para as pessoas como realmente a ciência funciona. Então eu, Daniel, faço esse papel no grupo, faço o papel de mostrar as hipóteses e formular as teorias, e assim a gente desenvolve e leva a ciência para o povo, tentando sempre colocar que a ciência não é uma coisa do outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, e a ciência, a gente precisa, é importante para a nossa vida, para a sociedade, entender um pouquinho de ciência. Não precisa ser um cientista, mas entender sobre as coisas é importante para você saber sobre um remédio, sobre uma receita de culinária, tudo tem ciência à nossa volta. Então o nosso papel é mostrar que a ciência está em tudo. Nós nos conhecemos na Universidade de São Paulo, até o momento éramos estudantes, participávamos de um projeto chamado Show da Física, onde existia uma apresentação que alguns monitores, no nosso caso a gente trabalhou nesse projeto como monitor, mostrava a ciência e como a vida poderia ser lúdica através dos experimentos. Porque afinal de contas, quando a criança está na escola, quando você ouve falar sobre ciências, você não sabe qual é a dificuldade real que você tem individualmente. Então, quando você está na sala de aula, às vezes a pessoa fala, eu não entendo nada de física. Mas será que ele não entende de física ou ele não entende de matemática? Porque a matemática é uma ferramenta poderosíssima, mas você tem que dominar aquela ferramenta para poder descrever matematicamente um fenômeno científico. Às vezes a pessoa faz um experimento e gosta daquilo e entende, faz sentido para ela, mas a dificuldade dela para na questão da matemática. Então a nossa educação, de certa maneira tradicional, não permite que a pessoa se abstraia. Agora, nesse projeto do Show da Física lá na Universidade de São Paulo, a gente teve a oportunidade de trabalhar o conhecimento científico através da prática, através de demonstração de fenômenos, e foi lá que nós criamos exatamente o nosso grupo, que há 15 anos ele funciona, né, Daniel? A gente já está por aí. Desde o ano 2000. Já fizemos shows em diversas ocasiões, aniversários, shopping centers, escolas, parques, ônibus, tudo. Aliás, nosso público recorde aqui de Cuiabá, né? Cuiabá. A gente fez uma apresentação aqui no passado, faz uns 4 anos, 4, 5 anos? Isso, lá no Pantanal. No Centro de Eventos Pantanal, e foi 6 mil pessoas em uma única apresentação. E nesse show, imagina, quando que nesse país onde se dá pouca a importância para a educação, existem outros valores que infelizmente vêm na frente, você consegue
unir um grupo de 6 mil pessoas para se falar de educação, de ciências, mesmo que seja uma coisa lúdica, na forma de brincadeira, né? Mas a gente estimulou as pessoas a estudarem, a olhar a ciência de uma outra maneira. Falando da parte prática, né, cara? Às vezes você começa pela teoria e vai para a prática, mas eu particularmente, quando eu vou testar uma experiência, né, eu reúno algumas pessoas que não sejam da minha área, pessoas comuns, e faz experiência. Se o olho dele brilhar, ele fica mal feliz, então aquilo a gente pode levar para a TV que ele vai gostar, porque às vezes a gente fica meio viciado com a experiência, né? Pode gostar de uma experiência ou achar que essa aqui é muito simples, é chata, mas as pessoas que têm que responder isso, né? Então aí faz o teste, a pessoa fica feliz, né? Ou faz uma graça, ela fica feliz, aí fala, puxa, essa aqui pode ir sossegado, não vai passar vergonha, o pessoal vai curtir. A gente fez um quadro no programa da Eliana que é o peso certo. Esse daí foi tomando banho que eu tive essa ideia. E aí a gente levou para lá, eles curtiram e ficou lá quase meio ano lá nesse desafio que era, a gente colocava lá, queremos 2 quilos. Tinha uma série de produtos lá, você coloca na balança e dá 2 quilos. Nada mais é do que uma análise combinatória, né? Quer dizer, é um assunto de matemática que a gente trouxe de uma forma diferente. As pessoas às vezes nem se davam conta, mas estavam fazendo análise combinatória na cabeça para tentar adivinhar e ganhar o prêmio. Então é assim que a gente procura trabalhar. Pois é, e foi importante que o Gerson disse que nós trabalhamos a ciência de uma maneira que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente gostaria que todos tivessem essa oportunidade. Mas como é realmente a nossa prática, a nossa profissão, a gente faz experimentos que a gente tem um repertório com mais de 300 experimentos. Então essa sensibilidade de saber se o experimento vai dar certo ou não, a gente adquire nos olhos e nos brilhos das pessoas que assistem o que a gente faz. Nós fomos para a TV no ano de 2004. Vocês devem lembrar que o programa Domingo Legal do SBT era apresentado pelo Gugu. E nós fomos para dar uma consultoria para eles de um quadro que eles estavam fazendo lá que envolvia densidade de objetos, um joguinho que eles faziam com os artistas. Só que nos bastidores nós levávamos as nossas coisas. Então eles foram lá na universidade, e na época nós estávamos lá ainda, buscar alguém que ajudasse, né? Nos indicaram, nós fomos, ajudamos e nos bastidores fazer algumas coisas, né? De repente alguém viu a gente colocando um negócio no micro-ondas, explodindo tudo lá, falou, meu, isso é muito legal, vamos levar lá, vocês topam fazer? Topamos, claro. E no algum dia de julho de 2004, nós entramos no ar e nunca mais saímos, desde lá até hoje, sempre estivemos no ar em alguma emissora. Naquela época nós ficávamos nos bastidores do domingo, aí esperando a nossa vez de participar. A gente perdia o domingo inteiro, ficava lá esperando, e aí, de repente quem passa? O Gugu. Ele falou, olha, meninos, será que isso aqui, vocês poderiam fazer assim, assim, assado? Foi legal, foi ele que deu a oportunidade para a gente mostrar isso e foi um boom, assim, né? O fato de a gente ter entrado para a televisão e conquistado uma imagem, nos deu uma possibilidade de falar com muito mais gente do que a gente pensava inicialmente. Ele permite com que a nossa imagem chegue nos lares das pessoas, que as pessoas consumam o que a gente diz e o que a gente diz, educação, 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 educação. É impressionante, o poder da mídia deveria ter muito mais iniciativas que fossem nesse sentido da educação. Existem, mas existe também um outro preconceito do público. Entre a mística e a ciência existe um caminho que é, às vezes, a falta do conhecimento, né? E quem tem esse conhecimento consegue encantar plateias. Curtiram o nosso programa? Então não deixe de conferir a segunda parte dessa entrevista na semana que vem. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o nosso canal e reveja este e outros vídeos do FMT Ciência. Até a próxima!